Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde, que está começando agora. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço a companhia mais uma vez. No programa de hoje, vamos falar de uma preocupação que vem aumentando nos últimos anos: os casos de infarto em jovens. Só entre mulheres de 15 a 49 anos, houve um crescimento de mais de 60% nas mortes. Isso de 1990 para 2019, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para a gente falar um pouco mais sobre essa preocupação, prevenção, cuidados, eu recebo aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. Alex Tittinger, que é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a quem agradeço a participação. Bem-vindo, doutor. Obrigado. E recebemos também o Dr. Vinícius Bicalho, cardiologista do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Bem-vindo, Vinícius. Lívia, muito obrigado pelo convite. Esse assunto é muito importante, porque infarto não tem idade. Mas chama a atenção, começando com você, Dr. Vinícius, chama a atenção quando a gente vem registrando cada vez com mais frequência casos em jovens, a partir de 15, 16, até antes, anos. O que está acontecendo? Lívia, isso é um dado bem alarmante, sim, e ele tem duas causas principais na minha visão. Uma causa é até boa, que é o aumento no número de diagnósticos. O que eu quero dizer com isso? A medicina evoluiu muito nos últimos 20 anos. E hoje a gente tem ferramentas que são capazes de dar diagnóstico de infarto até infartos bem menores do que a gente conseguia identificar antes. Isso com certeza aumenta o número de infartos diagnosticados. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque se a gente diagnostica um infarto, mesmo que pequeno, a gente consegue iniciar um tratamento para aquele paciente e a gente vai evitar complicações maiores e às vezes até um infarto maior no futuro próximo. Então, isso é o ponto bom dessa estatística. Mas tem o lado ruim dessa estatística, porque na realidade, mesmo se a gente analisar só depois que essas novas tecnologias foram implementadas, a gente vê um aumento de infartos ainda. De que tecnologias a gente está falando? Tem vários exames, mas principalmente um exame que chama troponina ultrassensível. Ele é um exame de sangue e que ele consegue identificar lesões cardíacas, mesmo que as menores. Então a gente consegue identificar aqueles infartos muito pequenos que talvez antes passassem despercebidos, Isso é muito bom para o paciente, porque ter esse diagnóstico, iniciar o tratamento, vai reduzir a mortalidade dele depois. Isso é bom demais. Porém, mesmo quando a gente analisa só depois da troponina ultrassensível, depois dessa mudança de tecnologia, a gente vê um aumento progressivo ainda de infarto, O Ministério da Saúde publicou que de 2000 a 2022 teve um aumento de 184% nas internações por infarto só em pacientes menores de 40 anos. Muita coisa. Que era uma coisa que não acontecia tanto antigamente. E aí a gente foi lá no Dante Pazanese, onde eu trabalho, a gente levantou um banco de dados, a gente tem um banco de dados interno que chama DataDante, e ele começou em 2022, ele é mais recente, já tinha mudado essa troponina ultrassensível, e a gente foi analisando ano a ano. Em 2022, de todos os infartos que nós atendemos, desde 2022 foram 12 mil infartos, isso é bastante, é um pronto-socorro grande que nós temos. Em 2022, 2,8% eram menores que 40 anos. Em 2023, 3,9%. Em 2024, 4,8%. Então, foi um aumento de quase o dobro em 2 anos. Isso está aumentando rápido mesmo. Então, realmente, pacientes mais jovens estão infartando mais. Doutor Alex, agregaria algum elemento para justificar esse aumento de casos também, ou é por aí, doutor? Não, eu acho que de fato é por aí. E é muito importante o que o Vinícius tocou no sentido de fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Por quê? Antigamente, o tratamento do infarto era um tratamento mais expectante. Então, a gente esperava que o indivíduo apresentasse eventualmente complicações e trabalhávamos em cima das complicações. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quanto antes você detectar e quanto antes você conseguir sanar o problema, você vai preservar miocárdio. Exatamente. Preservando o miocárdio, a evolução vai ser muito melhor. Ou seja, o que eu quero dizer com preservar miocárdio? Uma área menor sendo afetada pelo problema, né? Então,
houve uma guinada muito grande no tratamento do infarto do miocárdio. E, logicamente, tem uma série de outros fatores que estão fazendo de que a gente consiga perceber a precocidade do infarto, né? E a mudança que houve também entre o infarto em pacientes mais idosos, pacientes mais novos, e o problema que começava a existir antigamente do indivíduo do sexo masculino ser mais acometido por infarto. Hoje em dia, essa proporção está ficando cada vez mais reduzida. Antigamente era, sei lá, mais do que 5 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. Hoje em dia, praticamente é 6 homens para 4 mulheres. Quase meio a meio. Então, o infarto está acontecendo mais cedo e está afetando também mais as mulheres do que antigamente. Doutor Alex, eu prestei muita atenção no que disse o doutor Vinícius e me chamou a atenção o fato de que há muitos casos em que as pessoas infartam sem saber que infartaram, pelas explicações. E aí o lado positivo desse levantamento, como ele disse, é que as pessoas estão procurando fazer esses exames para evitar problemas mais graves. Mas alguma coisa tem feito essas pessoas procurarem mais os médicos para averiguarem essa situação? O estilo de vida também pesa muito para essa estatística? Mas não tenha dúvida, né? Na verdade, na genética e na hereditariedade a gente não consegue mexer. Mas o estilo de vida moderno está levando a ter problemas maiores de saúde, inclusive o infarto agudo do miocárdio. Então, o fato do sedentarismo, que é muito importante, hoje em dia, a gente praticamente, você vê que os jovens já não se mexem mais como antigamente, até para ligar uma televisão ou para fazer um jogo, o pessoal prefere jogos eletrônicos, não se mexe mais como antigamente, tanto no trabalho como no lazer, né? Então, o sedentarismo é fundamental, a qualidade da alimentação é fundamental. Então, hoje em dia, esses alimentos multiprocessados, com exagero de açúcar, de sal, de gorduras trans, também levam as pessoas em idades mais tenras de ter esse tipo de problema. O que o Alex está falando é muito interessante mesmo, porque se a gente vive só talvez naquela bolha de rede social, parece que está todo mundo fazendo atividade física, é o que a gente posta, né? Dieta, porque é o que posta. Mas as estatísticas mostram o contrário. Tem um dado da Associação Brasileira de Obesidade que mostra que em 2019 a taxa de obesidade no Brasil era de 20%. Em 2024 foi para 34%. Isso é um aumento muito grande em 5 anos. Né? Exatamente. Quase dobrou. Claro que a gente teve uma pandemia aí no meio, muita gente ficou em casa sem poder fazer atividade física, mas mesmo assim é muito alarmante o que está acontecendo. Então o que a gente vê nas estatísticas é diferente do que a gente vê na rede social. E isso está causando mais infartos. Então pessoas jovens não estão fazendo atividade física, pessoas jovens com excesso de alimentos ultraprocessados, gorduras saturadas, isso vai causar infarto inevitavelmente. Mas tem esse elemento também de hereditariedade que o doutor Alex estava falando, né, doutor Vinícius? Isso. Um dos principais fatores de risco para infarto, o principal é a idade. A gente vai ficando mais velho, realmente tem mais chance de ter infarto. Mas um segundo principal elemento é a genética, né? Se nós tivermos familiares próximos, e aqui eu digo pai e mãe, que tiveram infartos cedo na vida, a gente tem mais chance de ter infarto cedo na vida. Não tem como mudar isso, como o Dr. Alex colocou. Mas tem como a gente alterar a epigenética, que é a gente ter um estilo de vida diferente, um estilo de vida mais saudável, que vai suprimir aquela genética nossa, aqueles genes nossos. Eu já ouvi falar, doutor, não sei se vocês concordam, de que genética não é uma determinação de um destino. Ela leva o paciente, se ele não tiver cuidados, a ter aquele destino, mas não é determinante, é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Então, se a gente procurar um estilo de vida mais saudável, a gente consegue modificar esse futuro nosso. Isso não está escrito em pedra. E principalmente também, falando das modernidades da medicina, a gente tem medicações que hoje em dia, identificando o perfil de paciente que é candidato àquela medicação, que reduzem a chance da gente ter infarto, né? Então, se eu tenho um perfil de obesidade maior, tem algumas medicações que reduzem a obesidade e reduzem a chance de infarto. Se eu tenho um perfil que meu colesterol é mais alto, mais gorduras no sangue, eu tenho medicações que reduzem infarto ao reduzir
esses fatores de risco. Então, tem tratamento e são tratamentos preventivos. O principal é a gente pensar na prevenção aqui. Se a gente consegue identificar que nós estamos sob mais risco, se a gente consegue identificar que nossa qualidade de vida não é tão legal, nosso estilo de vida não é tão legal, a gente pode agir sobre isso de diversas formas. Quem tem mais riscos dentro desse contexto, doutor Alex, precisa começar a fazer o acompanhamento a partir de que idade? Na verdade, eu sou da opinião de que não existe idade para ter um acompanhamento. A partir do momento em que você vê que existem fatores hereditários presentes, quanto antes até de criança. No consultório eu estou cansado de ver crianças com níveis de colesterol absurdamente elevados. Dentro dessas patologias, esses fatores, que são muitos fatores, que podem predispor o indivíduo a ter um infarto mais precocemente, nós temos o que nós chamamos de síndrome plurimetabólica. Então, o indivíduo que é obeso, hipertenso, tem um diabetes ou um pré-diabetes, que tem esses fatores de colesterol elevado, então eles têm realmente uma chance muito maior de ter problemas. E em cima disso, quando a gente detecta no consultório um paciente com esse perfil, a gente já pode mesmo iniciar, como o Dr. Vinícius falou, um tratamento preventivo, porque o fato de ter o fator genético predisponente, isso não significa necessariamente que o indivíduo vá ter algum problema. Tem muita gente que tem infarto jovem e que não tem fator predisponente genético, e sim tem um hábito de vida completamente desregrado. Uma pessoa que está tendo um infarto pela primeira vez, nunca teve, não sabe a sensação, o que acontece? O que ela sente, doutor? Olha, a princípio, o infarto se caracteriza por uma dor, né, ou um aperto retroesternal, que pode irradiar para o membro superior esquerdo, às vezes para as costas e também às vezes até para a mandíbula. Os sintomas não são às vezes tão evidentes, como por exemplo nos diabéticos e nas mulheres, o sintoma do infarto podem ser muito menos evidentes, a ponto de serem descobertos por um plantonista ou um médico que está dentro de um pronto-socorro, né? Mas geralmente é esse sintoma. Sim, a gente tem essas características típicas que o Alex colocou bem, e alguns pacientes têm características atípicas de infarto. Tem pacientes que têm infarto tendo dor na barriga, né? Tem pacientes que têm infarto sem dor nenhuma, tem às vezes só uma sudorese, um grande mal-estar, e no final das contas, pelos exames, a gente identifica o infarto, né? Então, se tem alguma situação aguda, né? Você estava bem, começou a ter um mal-estar muito intenso, que já está durando muitos minutos, procura um pronto-socorro para ser avaliado. É um diagnóstico diferencial muito importante. Muitas vezes os infartos são confundidos com problemas gastrointestinais. Olha, eu não sabia disso. Né? Então, o indivíduo vai, olha, estou com uma dor, estou com mal-estar. Não, isso aí é uma gastrite, algum problema nesse sentido. E infelizmente, muitas vezes se trata de um infarto e não de um problema gastrointestinal. O contrário, se o médico interpreta um problema gastrointestinal como um infarto, é até melhor pecar por exagero do que por falta. Sim, informação muito importante. Sim. E trago mais informações para você que está aqui conosco. Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, cerca de 30% de todas as mortes do país tem causas cardiovasculares. É um dado que assusta um pouco. 30% de todas as mortes? Qual que é a ligação, Vinícius? É um dado real. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo inteiro. O Brasil não é diferente, né? Então, isso só reforça o que a gente precisa dessas estratégias de prevenção. Porque depois que a doença está estabelecida, existe tratamento, é claro, só que não é igual como se a gente tivesse prevenido e ela nunca tivesse acontecido, né? O tratamento, ele ameniza a doença, mas ele não elimina completamente a doença. E uma coisa interessante da gente falar, já que a gente está falando de infartos em jovens podem ser mais grave do que os infartos em pessoas mais velhas. Pouca gente fala disso, mas é um racional de que o paciente mais idoso, ele vai formando lesões aos pouquinhos dentro das coronárias, são aquelas placas de gordura que se formam no coração e acabam causando um infarto. Como essas lesões vão acontecendo aos pouquinhos, dá tempo do coração do paciente mais idoso ir formando vias acessórias.
Então é como se o encanamento tivesse entupido e o coração vai criando novos encadamentos. Perfeito. Para restabelecer o fluxo. Isso não acontece no paciente mais idoso, então, no paciente mais jovem, perdão. Então, se o paciente mais jovem ele acaba tendo um infarto com uma obstrução daquela coronária, ele não tem nada para suprir. E pode ser mais jovem, pode causar até o que a gente chama de morte súbita, que é o paciente que tem um infarto em casa e não consegue nem chegar no hospital e acaba falecendo. É o que a gente chama de infarto fulminante, doutor Alex? Exatamente. Só colocando um dado estatístico interessante, o doutor Vinícius estava falando, hoje em dia a gente sabe que a doença que mais mata mulheres no mundo são as doenças cardiovasculares. São 8 milhões de mortes ano, aproximadamente. Então, realmente, é muito importante a gente fazer esse trabalho preventivo, orientar. Um dos fatores, inclusive, do aparecimento do infarto em gente mais jovem é a falta de acompanhamento médico. Verdade. Né? E a falta de percepção de fatores de risco que são silenciosos. Hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Sim. Né? E a dislipidemia, colesterol, triglicéridos alterados. Então, é muito importante que o jovem também coloque na sua rotina anual uma avaliação médica, né? E tendo uma especial atenção na parte cardiovascular. Doutor Alex, me veio agora aqui à mente que nós estamos destacando fatores físicos que acabam ajudando a deixar a situação do infarto ainda mais preocupante, no caso de jovens, adultos, idosos, enfim, o foco aqui são jovens. E a saúde mental, estresse? Você acabou de tocar no assunto. Ansiedade. Quando eu estou mais ansiosa, doutores, a Lívia fazendo consulta aqui durante o programa, eu sinto taquicardia. Eu acho que é normal sentir o coração acelerar um pouquinho. Não sei se é nesses casos de ansiedade. Isso pode ser um fator de preocupação quando a gente fala de infarto? Com certeza. Ai, meu Deus! Com certeza. Mas essa taquicardia, a partir do momento que você está passando por uma situação de estresse, vai ter uma liberação de adrenalina no corpo e vai acelerar o coração. Isso não significa necessariamente um problema. Mas como você bem tocou, a parte do estresse e da parte da saúde mental da pessoa pode te levar, sim, a ter um problema de infarto de maneira mais precoce. Por quê? Porque esses problemas vão te levar o quê? A vícios, cigarro, bebida, drogas, né? Cocaína, enfim, estimulantes, antidepressivos, uma série de drogas que hoje em dia estão muito em moda, né, na população, o pessoal usando muito remédio. Hoje em dia no consultório, eu vou fazer um check-up de um jovem, ele chega, você toma algum remédio regularmente? Tomo tal antidepressivo, tal ansiolítico, praticamente a grande maioria, né? Então, esse estilo de vida, esse estresse, essa condição psicológica faz com que o indivíduo realmente tenha mais chance de ter um problema cardiovascular, sem dúvida. E o Alex tocou num fator aqui de risco que é gritante, não é tão silencioso e que a gente esquece às vezes de falar, que é o tabagismo. E as taxas de tabagismo vinham nas últimas décadas reduzindo no mundo todo, paulatinamente. Inclusive no Brasil, a taxa de tabagismo vinha reduzindo muito. Depois da pandemia, surgiu o cigarro eletrônico e virou uma febre entre os jovens. E tem uma crença entre pessoas mais jovens que o cigarro eletrônico não faz mal, e não é verdade. O cigarro eletrônico tem até mais nicotina, e o cigarro eletrônico pode fazer o tão mal quanto o cigarro comum, ou até mais mal. Então, talvez isso até ajude a explicar por que tem tanta gente jovem evoluindo com infarto ultimamente, né? Tá um vício de vapes. Nós já falamos sobre esses vapes em outros contextos, saúde pulmonar, e sempre há essa carência ainda de dados, doutor. Assim, sabe-se que há uma conexão, mas como é algo relativamente recente, não se tem muitos elementos, mas na dúvida, se há essa crença de que há uma ligação com esses problemas, o melhor é não mexer com isso, então. Com absoluta certeza. Tem que evitar ao máximo. Sim. Para a saúde mental que a gente está destacando aqui, doutor Vinícius, com você ainda, sedentarismo, alimentação saudável e atividade física para combater o sedentarismo são ótimas formas de prevenção. E em relação à saúde mental, estresse, ansiedade,
Sedentarismo também leva a estresse e ansiedade, né? Acredito. Sim, com certeza. Como lidar com esses problemas para evitar um infarto no futuro? Lívia, é um desafio, né? A gente vive uma sociedade que está cheia de estímulos. Talvez por isso a gente veja tanto aumento de taxas de síndrome de ansiedade, né? Estamos com tela o tempo todo, estamos cheios de entretenimento vindo para a gente o tempo todo e tem pouco descanso, né? Então, respeitar o sono é importante, tentar manter, na medida do possível, um ambiente de trabalho mais saudável, mentalmente falando, né? Respeitar as limitações do próprio organismo. Nenhum de nós é super-homem que precisa trabalhar e produzir absurdamente. Tudo isso são estratégias que ajudam a controle de ansiedade. E se você notar que você está com uma ansiedade mais exacerbada que o normal, que aquilo está prejudicando a sua vida, procurar um profissional de psicologia, um profissional de psiquiatria, que eles podem ajudar nesse sentido. Doutor Alex, em relação à atividade física, embora a gente esteja desde o início do programa focando na importância de combater o sedentarismo, né, por meio da atividade física, é preciso se atentar, em alguns casos, para alguns cuidados. Nem todo mundo pode fazer tudo e de qualquer jeito sem orientação. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Realmente se tocou num assunto muito importante. Hoje em dia, as pessoas virou o ano, então esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer atividade física e se lançam para essa atividade física sem qualquer cuidado. Antigamente, as academias exigiam, né, uma avaliação cardiológica. Hoje em dia não, acho que economicamente não foi interessante, mas enfim, é só assinar um termo de responsabilidade e pronto. Apesar de que mesmo assim eles não estão isentos, né, de qualquer responsabilidade. Então, eu vejo na atividade física não só um combate ao sedentarismo, à obesidade, mas também uma válvula de escape, né, para essa ansiedade e tudo. Então, muitos pacientes me procuram no consultório, olha, eu vou fazer atividade física, quero fazer uma avaliação. Isso é o ideal, fazer um ecocardiograma, uma esteira ergométrica, ver se ele tem condições de fazer a atividade física que ele pretende, quais são as orientações que a gente pode dar para ele melhorar o condicionamento. Mas o que eu sempre falo para o paciente é o seguinte: a atividade física para você tem que ser algo que melhore a tua saúde e que te dê prazer. E não como mais uma obrigação, gerando mais ansiedade. Que vai gerar mais ansiedade. Mas, doutora, até onde eu posso chegar? A frequência cardíaca, zona pessoal de treinamento? A minha recomendação é sempre assim: faça atividade física, de preferência aeróbica, né? Várias vezes por semana e até você se sentir confortavelmente cansado. Essa é a orientação adequada, porque afinal de contas o indivíduo não é um atleta e acaba de repente criando outros problemas físicos, não só psicológicos, né, quando exagera na atividade física. Então, de primeira, fazer pelo menos um teste ergométrico, né, bem orientado, para poder saber qual a situação que ele está, aonde ele quer chegar e como ele deve chegar. E onde ele pode chegar, né? Exatamente. Porque às vezes você tem um objetivo que não lhe compete, doutor Vinícius. Que é irreal, a gente tem que progredir aos poucos na atividade física. Não adianta eu querer ser o guerreiro do fim de semana, tem meses que eu não faço e quero correr uma maratona. Isso não existe, isso coloca a pessoa sob risco. Até mesmo, Lívia, atletas têm que ter o acompanhamento cardiológico de rotina, né? Então, a pessoa que tem uma alimentação saudável, ela é atleta, tem uma capacidade aeróbica muito boa, ela precisa de um acompanhamento cardiológico também. A gente está cansado de ver atletas que têm, às vezes, arritmias e que tem que reduzir um pouco a atividade porque eles estão se colocando sob risco. Então, o acompanhamento é primordial. Se vale para atleta, profissional, vale também, talvez até mais, para os amadores. Sim. Nosso tempo acabou. Queria muito agradecer a presença do Dr. Alex Tittinger, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor, bem-vindo sempre. Obrigada, viu? Muito obrigado a você. Recebemos também o Dr. Vinícius Bicalho, cardiologista do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Muito obrigada, doutor. Bem-vindo sempre. Foi um prazer. Eu tenho informações importantes aqui para a nossa audiência. No quadro Alerta Laranja de hoje, vamos falar sobre algo que pode transformar a sua saúde, o nervo vago. Você conhece? Pois é.
O nervo vago é composto quase que inteiramente por sensores e conecta o nosso cérebro aos principais órgãos, como intestino e coração. Por isso, acaba impactando diretamente as emoções. A estimulação desse nervo é feita por um gerador de pulso e libera químicos cerebrais importantes para a saúde mental e física. A prática é regulamentada desde 2005 e usada em tratamentos de depressão severa. Mas existem formas simples de ativar esse superpoder anti-estresse mesmo sem esse diagnóstico complexo. Olha só. Respiração profunda e lenta. Inspire pelo nariz por 4 segundos, segure o ar por 6 e solte lentamente pela boca em 8 segundos. Isso reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Exposição ao frio, lavar o rosto com água gelada ou tomar banhos frios ativa o nervo vago, ajudando na regulação do sistema nervoso. Cantar, gargarejar ou mastigar lentamente, esses movimentos estimulam diretamente o nervo vago, promovendo o relaxamento. A saúde está nos detalhes e a Ampla está aqui para te lembrar disso. Nos vemos na semana que vem. Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião